Oi, gente, então, agora eu vou falar sobre as conquistas romanas e a formação do Império Romano. Ah, então o período do Império? Não, não. É a formação do Império Romano. O que é o Império Romano? O Império Romano é a área dominada pelos romanos, que é tão grande e que é chamada de império. Não só pelo tamanho, enfim, mas também pela diversidade cultural, enfim. Mas de qualquer forma, para diferenciar, então, tem o Império Romano e tem o período do Império, que é associado a uma forma de governo que vem depois da República, tá? República vai acabar e já já eu falo disso. Então, a primeira fase, sim, que é dividida em 3 fases essa parte da formação do Império Romano, tá? A primeira é a conquista da Península Itálica. Os romanos tinham um lema: o ataque é a melhor defesa. Então, tipo assim, tá, os etruscos dominaram a gente. Tá, o que a gente faz então? Tá, quando atacarem a gente de novo. Não vamos esperar, gente. Pra que esperar atacar a gente de novo, pô? Vamos atacar eles primeiro. Olha, tá vendo que ideia brilhante? Então, foi isso que eles começaram a fazer. Atacar primeiro. O ataque é a melhor defesa. Era o lema que regia essas atitudes. Então os caras iam lá e atacavam. Porque inimigo potencial no futuro, a gente tem que dominar antes. Vai. Tá, então como é que a gente faz atacar a gente? Não vou atacar porque a gente vai atacar primeiro, tá? A gente vai atacar primeiro. Não sei se eu falei rápido. Enfim, tá? Gente, é o seguinte. Uma grande militarização, obviamente, foi característica, e como lá é uma terra fértil, Roma sofria, tipo, vários ataques, né? E por isso tinha essa questão. E eles criaram também uma política de alianças. Que será isso? A política de alianças, eles faziam aliança com povos dominados e ferravam com outros. Por quê? Porque se eles tratassem todo mundo de forma igual, os povos iam se unir contra eles. Mas agora pensa, ai, nossa, meu povo é privilegiado por Roma, nossa, que legal. Então vamos lutar por independência contra os romanos, vamos dominar eles. Então, por mais que eles tenham me dominado, eu vejo o que eles fazem lá com o outro povo ali do outro lado da montanha. E não é bonito, tá? Então, eu não quero, e também eles não iam querer se unir comigo porque eu sou inimigo deles. Porque eu tenho, eles não têm, e eu recebi esse privilégio de Roma e eles não. Então, essas civilizações, esses povos dominados pelo Império Romano, eles acabam não se unindo por serem tratados de forma completamente diferente. E além disso, tipo assim, pô, imagina, meu povo se revolta, a gente é escravizado. Eu não quero, sabe? Então ficaria muito difícil uma aliança. E essa política é a aliança de dividir para conquistar. Então você divide para conquistar. Impede que eles se unam. Tem que dividir, tá? É o seguinte. E os povos aliados eram os povos aliados da Península Itálica, tá? E é o seguinte. Essa primeira fase é entre 264 a.C. e 241 a.C. 64 e 41, tá? E a segunda fase é entre 218 a.C. e 202 a.C. E esse foi o choque entre dois imperialismos. Você acha que Roma ia ficar satisfeita conquistando povos lá pela Península Itálica só? Assim, é tudo tão moleza assim, né, gente? É tudo tão moleza mesmo? Não. Ia chegar uma hora que, assim, óbvio que nessa época no mundo não existia só Roma e não existia também, sabe, eles não eram os únicos. Então existiam outros povos que tinham impérios. Então, uma hora, Roma ia ter que pensar, nossa, e se, por exemplo, os cartaginenses atacarem a gente? Quem são esses caras? Eles são de origem fenícia e tudo mais.
E os romanos são... eu já falei dos romanos, enfim, fala só os cartagineses. Enfim, eles eram de origem fenícia e eles tinham um império do Mediterrâneo, mar Mediterrâneo. Ah, Mediterrâneo, sei, o mesmo da Península Balcânica. Ah, sim, Mediterrâneo, não sei se você sabe. Tem que... Calma, pegar um mapa. Aí, não dá pra pegar o globo. Ups. Gente, olha. O mar Mediterrâneo fica... Aqui, tá vendo a África? Aqui, ó. Aqui é a Península Itálica e o mar Mediterrâneo, esse mar aqui, tá? Ó. Então, o que aconteceu? Primeiro, eles foram dominando essa região aqui, ó. A Península Itálica. Aí, o que acontece? Aí, tá vendo esse país aqui? É a Líbia. Deixa eu ver se é a Líbia, se eu não tô lendo ao contrário. É a Líbia. Aqui... Deixa eu procurar a cidade de Tunis. Não achei, mas enfim. A cidade de Tunis era uma cidade importante do Império Cartaginense, tá? Só aí foi só pra vocês verem a localização direitinho. Tá bom? Enfim. E eles tinham um império no Mediterrâneo. Então esse mar, eles dominavam boa parte. Dos peixes, não. Das ilhas, da costa, tá? Pra não ficar confusão. E é o seguinte... E nessa segunda fase, então, eles foram brigar. E os romanos estavam conquistando cada vez mais. E os cartagineses eram um império lá. Então, a briga foi boa. E o que aconteceram? As guerras púnicas. Então, eu vou mostrar a cidade de Tunis. Tunis, que fica na Tunísia. Tunis, que tem origem no nome Punis. Punis, púnico. Então, uma dica para você lembrar das guerras púnicas, tá? Foram 3. Roma versus... Que foi Roma contra Cartago, né? Todas. E os romanos ganharam as 3 vezes. Os caras estavam bem, hein? Ó. Se o exército romano não tava ruim, não. E é o seguinte. E o que aconteceu? Aí com isso eles acumularam muitas forças e riquezas. Não é? E então, o que acontece? Com o objetivo de ampliar as conquistas, eles, depois ainda que conquistaram Cartago e o Império, assim, eles ganharam essa guerra, acho que eu já falei, eles tiveram a terceira fase, que foi a conquista do Mediterrâneo Oriental. E de novo, o mapinha vai me ajudar, tá? Mapinha. Olha, gente. Aqui, vocês estão vendo ao contrário, tá? Aqui é a Espanha, a França, ó. E aqui é o norte da África. Ao contrário não, porque tá certo assim também, né? Olha. Aqui foi a região que eles conquistaram. A conquista do Mediterrâneo Oriental. Esse é o oeste e esse é o leste. Aqui, ó, tá vendo? A Península Balcânica, a Ásia Menor. E, então, aí os romanos começaram a expandir as conquistas para essa região, tá? Isso aqui foi a terceira fase. E o que aconteceu quando eles venceram Cartago? Eles meio que jogaram até sal na cidade para que nada mais nascesse lá. Ou seja, uma demonstração de força. Porque assim, sabe quem também fez isso? A coroa portuguesa fez isso também, com Tiradentes, com a casa dele lá. E então, isso é uma demonstração de força, assim, para nada mais nascer lá. E essa conquista do Mediterrâneo Oriental foi entre 149 a.C. e 146, tá? Porque assim, aí eles acumularam muita riqueza, eles acumularam muita experiência de guerra, sabe? Foi um negócio bom pra Roma, isso. E eles ampliaram essas conquistas deles, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar. Então eles acabaram as conquistas? Não, ó. Pra você ter noção, de toda a área que o Império Romano já conquistou, eles conquistaram a Península Ibérica, aqui até a Península... A França não fica numa península. Até onde hoje é a França, aqui a Península Itálica, ó. Toda essa região, e ainda dá a volta aqui eu não sei se vocês estão vendo, mas aqui é a Palestina, Líbano, sabe? E então,
eles conquistaram bastante lugares. Inclusive, Jesus Cristo nasceu no Império Romano. Então, ó, eles conquistaram aqui também o norte da África. Então, pra você ver a região grande que eles dominaram. E não foi tudo dominado nessas 3 fases. Teve coisa que foi dominada depois, tá? E é o seguinte. E é isso que eu tenho pra falar sobre este tema. E depois eu vou falar sobre, tá, e como é que Roma ficou? Como é que isso transformou a sociedade romana? Continuou daquele jeito? Tava tendo mudança. E agora? Então, vou falar sobre isso no próximo vídeo.